Olá, pessoal, tudo bem com vocês? E daí, como estamos em relação aos estudos? Muito foco e determinação. Bom, dando continuidade às nossas aulas presenciais, eu fiquei de gravar alguns vídeos para vocês discutindo as questões que eu encaminhei por e-mail. Porque senão nós iríamos perder muito tempo discutindo essas questões nas aulas presenciais. Por isso que eu corrigi algumas e algumas apostilas eu prometi que iria gravar os vídeos para mandar para vocês. E aqui estamos para iniciar as nossas correções. Nesse momento, eu vou corrigir aquela apostila aonde eu vou trazer várias questões de provas de concursos relacionado ao TJ a nível de Brasil. Então é aquela apostila que tem 44 questões. A primeira questão é uma questão da Yamamoto, que vai estar escrito assim, ó. 1, TJ Santa Catarina. Segundo Yamamoto, os assistentes sociais no Poder Judiciário trabalham com situações limite. Conseguiram localizar essa apostila? Então, inicialmente, eu vou começar com essa apostila, tá bom? Nesse primeiro vídeo, eu irei gravar, de certa forma, eu vou apenas perpassar por algumas discussões essenciais. Eu não vou me prender aos detalhes, porque se eu me prender aos detalhes, eu não consigo corrigir nos próximos 5 anos, porque é muitos detalhes. Por isso que eu vou perpassar apenas pelos pontos essenciais, que eu acredito que vai contribuir para que vocês possam realizar uma prova tranquilamente em relação ao concurso do TJ Paraná. Se tiverem dúvidas em relação aos detalhes, me mandem e-mail, me mandem WhatsApp, eu fico à disposição de vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a nossa correção. Então a primeira pergunta é de um concurso que foi realizado em 2009, do TJ Santa Catarina, aonde a primeira questão vai abordar a discussão da Yamamoto. Nós, inclusive, trabalhamos o texto da Yamamoto em sala. Vamos ver se vocês conseguem acertar. Segundo Yamamoto, os assistentes sociais no Poder Judiciário trabalham com situações limite, que condensam a radicalidade das expressões da questão social em sua vivência pelos sujeitos, uma vez que a busca da proteção judicial tem lugar quando todos os demais recursos são exauridos. Assim, na concepção da autora, o assistente social nessa área atua. Pessoal, o Poder Judiciário, ele vai atuar quando as políticas públicas não deram conta da situação, quando os conflitos existentes ultrapassa, de certa forma, a intervenção necessária das políticas públicas, ou seja, é necessário uma intervenção judicial. Então, por isso que a Yamamoto, neste artigo, ela vai deixar claro que a busca pela proteção judicial, ela tem lugar quando todos os demais recursos são exauridos. Então, quando todos os outros recursos envolvendo as políticas públicas, principalmente as políticas sociais, não conseguem dar conta da situação, aí sim que se necessita da proteção judicial. Levando em consideração isso, como que acontece o trabalho do assistente social nessa área? Vamos lá para as alternativas. Alternativa A. Assim, na concepção da autora, o assistente social nessa área atua. A. Na intermediação das demandas da população usuária e do acesso aos serviços sociais e jurídicos. Bom, na área jurídica aí, no Poder Judiciário, o serviço social ele vai atuar, de certa forma, intermediando as demandas da população usuária, tanto em relação ao acesso aos serviços sociais disponíveis pelas diversas políticas públicas, quanto em relação ao acesso aos próprios serviços jurídicos. Então, essa alternativa está correta, tá? Vamos lá para as outras alternativas para saber por que elas estão erradas. B. Na elaboração e implementação de políticas sociais com vistas à proteção judicial das famílias, crianças e adolescentes. Pessoal, nessa alternativa,
está trazendo como se o assistente social do Poder Judiciário trabalhasse no âmbito da execução, no âmbito da elaboração, da implementação de políticas sociais. O assistente social que trabalha no Judiciário, ele não está trabalhando no Poder Executivo. Então, essa alternativa, de certa forma, nos remete à atuação dos assistentes sociais do Poder Executivo. E aqui, a Yamamoto está discutindo sobre a intervenção do assistente social no Poder Judiciário. Por isso que essa alternativa B está errada, tá? Porque não é na elaboração e implementação de políticas sociais. Nós não trabalhamos no Poder Executivo. C. Nos processos de família, infância e juventude. Bom, quando nós discutimos o trabalho do assistente social no Poder Judiciário, nós não vamos se focar apenas nos processos de família, infância e juventude. No Poder Judiciário, o assistente social ele pode trabalhar com outras demandas também, como, por exemplo, questões relacionadas à violência contra a mulher, a própria discussão da Maria da Penha, em relação ao idoso, em relação à pessoa com deficiência. Então, essa alternativa C, ela vai limitar muito a nossa atuação profissional, tá? Porque nossa atuação profissional vai além da discussão da família, da discussão da infância, da discussão da juventude. D. Junto aos conselhos municipais de direito, definindo políticas públicas de atendimento à criança e ao adolescente, aqui também vai limitar muito a nossa atribuição enquanto assistente social no Poder Judiciário. No Poder Judiciário, eu até posso acompanhar, né, os conselhos, participar dos conselhos, mas aqui está focando, está delimitando, está falando que o trabalho do assistente social no Judiciário, ele vai se dar junto aos conselhos municipais de direitos, definindo políticas públicas de atendimento à criança e adolescente. Lembrando que a nossa atribuição no Judiciário é diferente da atribuição, da competência do assistente social que está lá no Executivo, que vai elaborar, que vai implementar, que vai implantar serviços públicos, políticas públicas. No âmbito do Poder Judiciário, nós não vamos trabalhar nessa parte da execução em si, tá bom? E no encaminhamento de ações civis públicas ingressadas pelo Ministério Público. Olha aí, é uma pegadinha muito grande. Por quê? Infelizmente, muitos assistentes sociais não sabem a diferença daquilo que compete ao Tribunal de Justiça e daquilo que compete ao Ministério Público. Já escutei assistente social chegando em mim, falando, Adriele, quando que o promotor vai virar juiz? Aí eu disse na época, né? Nunca, a não ser que ele faça um concurso para juiz. Por quê? Porque o Poder Judiciário e o Ministério Público têm atribuições diferentes. São instituições diferentes, instituições independentes. E muitas vezes os assistentes sociais confundem. Não sabe o que é o Poder Judiciário, não sabe o que é o Ministério Público. E, de certa forma, acaba achando que é tudo a mesma coisa, né? E não é. Então, essa alternativa aí é uma alternativa que, de certa forma, traz uma pegadinha pra gente, porque, no encaminhamento de ações civis públicas ingressadas pelo Ministério Público, não, porque o Ministério Público é uma instituição independente e que não está ligada diretamente ao Poder Judiciário, tá? Não é subalternar ao Poder Judiciário. Bom, então a alternativa correta é a alternativa A, que nós, enquanto assistentes sociais no Poder Judiciário, vamos trabalhar no processo de intermediação das demandas da população usuária e do acesso aos serviços sociais e jurídicos. Beleza? Vamos aí para a segunda pergunta. A segunda pergunta também é do TJ de Santa Catarina e vai trazer aí uma questão envolvendo aquele artigo da Fávero, da Terezinha Fávero, que é muito famoso, que eu falei para vocês que vocês obrigatoriamente precisam ler esse artigo. Se vocês não leram esse artigo, vocês precisam ler. É o primeiro artigo desse livro, né? O livro O Estudo Social em Perícias, Laudos e Pareceres Técnicos, Debates Atuais no Judiciário, na Penitenciária e na Previdência Social. Então, o primeiro artigo desse livro é o artigo da Fávero, que
que sempre cai em concurso público. Por isso que obrigatoriamente vocês precisam ler. Eu mandei para vocês, inclusive por e-mail, esse artigo da autora, tá bom? É um artigo fundamental, um artigo muito bacana, e esse artigo sempre cai em concurso público. E a Fávero é uma referência nacional nessa discussão. Vamos lá, então. Então, a pergunta número 2. Segundo Terezinha Fávero, o estudo social, a perícia social, o laudo social e o parecer social são partes de uma metodologia de trabalho de domínio específico e exclusivo do assistente social. Na concepção da autora, o conceito de estudo social corresponde a... Então, aqui, pessoal, vocês precisam saber o que é o estudo social, o que é perícia social, o que é o relatório social, o que é o laudo social e o que é o parecer social. Porque nessa questão, a banca, ela mistura o que vai ser o laudo, o que vai ser o parecer, o que vai ser a perícia, o que vai ser o estudo social. Por isso que é importante que vocês tenham muito bem definido o que é cada um. Porque assim vocês vão conseguir acertar tranquilamente essa questão. Então, vamos lá. A primeira. O que é o estudo social, então? É um instrumento utilizado para subsidiar uma decisão via de regra judicial. A Fávero, nesse artigo, ela vai trazer que o instrumento utilizado para subsidiar uma decisão via de regra judicial é o quê? É a perícia social. Então, a perícia social, ela é o instrumento utilizado para, via de regra, subsidiar uma decisão judicial. Então, não é o estudo social. A pergunta está questionando o estudo social. E essa primeira alternativa está falando sobre o quê? Sobre a perícia social. Então, essa alternativa está errada, tá? B, um processo metodológico. Prestem atenção, porque essa afirmação da Fávero, ela é tradicional. Então, ela vai falar assim, ó, o estudo social, ele é o quê? Ele é um processo metodológico específico do serviço social, que tem por finalidade conhecer com profundidade e de forma crítica uma determinada situação ou expressão da questão social. Essa alternativa está correta, tá? Essa alternativa traz o que é o estudo social para Fávero. Então, é um processo metodológico. É um processo metodológico específico do serviço social, que busca conhecer de forma crítica e aprofundada uma determinada expressão da questão social. Então, a alternativa correta é a B. Vamos lá para ver porque as outras estão erradas também. C. É um documento específico elaborado por assistente social, contendo a apresentação descritiva e interpretativa de uma situação ou expressão da questão social. Lembrem que na nossa aula eu bati muito nessa tecla, que o documento que é descritivo e interpretativo é o relatório social. O relatório social, ele tem que ser um documento descritivo e interpretativo. Então, essa alternativa está, de certa forma, trazendo aquilo que é o relatório social, por isso que está errada. Porque lá na sentença está perguntando o que, lá no comecinho da pergunta, né? O que é o estudo social? E essa alternativa traz o que é o relatório social, que o relatório social, ele é descritivo e interpretativo. Bom, vamos lá. D. É um elemento de prova com finalidade de dar suporte à decisão judicial, a partir de uma determinada área do conhecimento. No caso, o serviço social. Para Fávero, o que é um elemento de prova? É o laudo social. Então, o laudo social é um documento de prova, que parte da visão do serviço social, tá bom? Então, por isso que está errado também, está errada essa alternativa, porque essa alternativa traz a questão do laudo social e a pergunta é sobre estudo social. E é uma exposição e manifestação detalhada, enfocando os detalhes de uma questão ou situação analisada. Olha o que a banca fez. A banca pegou lá no tópico que fala do parecer social e mudou algumas palavrinhas. Então, eu vou pontuar para vocês quais foram as palavrinhas, tá? Então, assim, é uma exposição e manifestação detalhada. O que a Fávero traz? Ela traz que o parecer social é uma exposição e manifestação sucinta. Então, vocês viram
que a banca, ao invés de colocar sucinta, colocou detalhada, enfocando os detalhes. A Favero, ela não fala que o parecer social vai enfocar os detalhes, ao contrário, que o parecer social, ele vai ser objetivo de uma questão ou situação analisada. Então, essa alternativa também está completamente errada. Ela traz alguns elementos do parecer social, mas ao mesmo tempo a banca confunde. Por quê? O parecer social é um documento sucinto. Ele também é um documento objetivo. E essa alternativa vai falar que é uma manifestação detalhada, vai trazer os detalhes. Então, tá errado de qualquer forma. Mesmo se estivesse escrito que é um documento sucinto e objetivo, estaria errado. Porque não está perguntando sobre o parecer social. Está perguntando sobre o estudo social. Então, a alternativa correta é a B. Um processo metodológico específico do serviço social, que tem por finalidade conhecer com profundidade, de forma crítica, uma determinada situação. Bom, 16 minutos, consegui corrigir 2 questões, né? Então, eu vou parar o vídeo agora, porque senão depois eu não consigo colocar no YouTube. Beijo, até mais!